A música sempre foi uma das formas mais poderosas de protesto. É uma forma de expressar sentimentos por meio da arte. E no lado político das coisas, a música sempre teve o poder de expressar o que milhares, se não milhões de pessoas estão pensando. E olha, Vladimir Putin recebeu uma boa dose do que muitos em seu país estão pensando. Recentemente, São Petersburgo protestou, com centenas cantando uma música para garantir que Putin ouvisse suas vozes. Agora, o presidente da Rússia está paranoico. Putin está apavorado com a possibilidade de um golpe iminente, pois vê seu controle sobre o povo russo enfraquecendo. No dia 15 de outubro, o Telegraph informou que centenas de pessoas, principalmente jovens russos, se reuniram em São Petersburgo para iniciar um protesto contra Putin e seus comparsas do Kremlin. Os manifestantes transmitiram uma mensagem clara pela música escolhida. Putin deve ser derrubado para que um novo líder conduza a Rússia em outra direção. O protesto marcou uma das raras ocasiões em que houve dissidência pública em uma grande cidade russa, o que mostra o quão sério eram os manifestantes. Eles vivem em um país onde protestar contra Putin agora pode ser severamente punido. Mas eles se reuniram em massa, junto com músicos de rua, no dia 14 de outubro, para protestar justamente contra a lei que pode fazer com que todos eles sejam punidos. A nova lei draconiana de censura da Rússia, que rotula praticamente qualquer material anti-guerra como extremista. Falaremos dessa lei depois. Primeiro, vamos focar na música que transmitiu bem a mensagem dos manifestantes. A letra, cantada por todos, pode parecer confusa à primeira vista. Onde você esteve nesses 8 anos? Seus monstros, quero ver balé! Deixem teve balé! Deixem os cisnes dançarem! Gritou a multidão. Faça seu avô vibrar de empolgação. No Lago dos Cisnes, a música Lago dos Cisnes, cooperativo, foi composta pelo rapper pró-ucraniano Noise, mestre de cerimônias. Para muitos russos, relata o Telegraph, essa música específica se tornou o hino dos jovens e liberais que Putin está tentando mobilizar para enviar em massa para morrer na Ucrânia. Há um bom motivo para Noise, mestre de cerimônias, ser exemplo da repressão artística na Rússia. O cantor, cujo nome verdadeiro é Ivan Alexeyev, foi um dos primeiros a expressar seu desacordo com a suposta operação militar especial de Putin, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ciente da punição, Alexeyev fugiu para a Lituânia e seguiu gravando músicas, expressando seu desgosto por Putin e seu país devido às ações na Ucrânia. O Kremlin, claro, não ficou parado diante disso. Ele foi rotulado como agente estrangeiro, sugerindo que será punido caso ouse pisar novamente em território russo enquanto Putin ainda estiver no poder. Se houver alguma dúvida quanto a isso, só precisamos olhar para um incidente que ocorreu em março deste ano. Para saber o que o establishment russo pensa de Noise, mestre de cerimônias, em 7 de março, uma gangue pró-Rússia incendiou a porta do apartamento, supostamente de Alexeyev. A gangue talvez quisesse surpreender o cantor caso ele voltasse à Rússia ou apenas danificar um bem de Noise, mestre de cerimônias. Está claro que o ataque foi intencional, não um incêndio criminoso aleatório. Rabiscada na parede ao lado da porta, havia uma mensagem para Alexeyev. Saudações ao inimigo e traidor Vanya Noise, mestre de cerimônias do pianista. O pianista é uma gangue da Rússia, que já atacou músicos antes. Pouco mais de uma semana antes de atacar a propriedade do Noise, mestre de cerimônias, a gangue também incendiou a porta do apartamento. Pertence a Leverby 2, também rotulado pela Rússia, como agente estrangeiro. Mensagem parecida foi deixada para ele. Artistas que enfrentam Putin recebem esse tratamento na Rússia, o que motivou o protesto de 14 de outubro em São Petersburgo. O Kremlin busca silenciar toda voz dissidente. Se os russos não ouvirem dissidentes, tendem a aceitar as políticas de Putin. Na Rússia, a repressão a opiniões contrárias tem aumentado, seja por gangues ou pelo Kremlin. Mesmo Putin não conseguiu silenciar as multidões que protestaram com a música de Noise, mestre de cerimônias, e o líder russo não pode esperar que o protesto fique restrito a uma cidade e não se espalhe pelo país. Há imagens, e elas mostram uma multidão disposta a se levantar e lutar pelo que acredita. Compartilhado pela Telewizja Polska World, um vídeo de 2 minutos mostra dezenas de pessoas reunidas no centro de São Petersburgo. Essas são pessoas que não querem apenas que suas vozes sejam ouvidas, elas também querem que seus rostos sejam vistos.
Quase ninguém usa máscara na multidão, mostrando ausência de medo de possível retaliação futura do Kremlin. A multidão pula e canta, enquanto muitos gravam tudo com seus celulares. Putin não pode reprimir esse protesto, já que as imagens circulam mundialmente e na Rússia. A televisão Polska World explica que a Rússia já vem falhando em impedir que as mensagens de Noise, mestre de cerimônias, cheguem ao público. O trabalho dele é proibido em plataformas russas, mas jovens russos com conhecimento em tecnologia acessam usando VPNs, segundo o canal. Russos ainda acessam no YouTube as músicas que Putin tenta censurar, ouvindo-as aos milhões. O canal do Noise Mestre de Cerimônias no YouTube se destaca, pois muitos de seus videoclipes tiveram milhões de visualizações. Muitas visualizações são da Rússia, mesmo com as tentativas de bloqueio de Putin. A música parece inspirar uma revolta. Vamos focar no Lago dos Cisnes cooperativo por um instante. A música que os manifestantes escolheram tem letras estranhas, pelo menos para quem não conhece um aspecto muito específico da cultura russa. Mas essas letras têm significado, assim como o uso do balé. Lago dos Cisnes. Desde o colapso da União Soviética, o Lago dos Cisnes tem sido associado a agitações sociais na Rússia. A história do céu mostra por que uma política incomum da era soviética traz a resposta. Entre 1982 e 1985, a história do céu relata mortes de líderes soviéticos. Para distrair a população das mortes e evitar distúrbios políticos, emissoras estatais russas transmitiram o Lago dos Cisnes em loop. A intenção era distração e calma. Mas o Lago dos Cisnes acabou associado a momentos de agitação e infelicidade na Rússia. Em 1991, o Lago dos Cisnes voltou a ser transmitido em loop. O balé foi exibido por causa da turbulência, com a possível assinatura do novo Tratado da União pela Rússia. Com esse tratado, o poder russo seria descentralizado, tornando a sociedade mais aberta e transparente. Essa era a teoria, mas muitos no alto escalão russo não gostaram. Em 19 de agosto, Gennady Yanayev, vice-presidente da União Soviética, uniu-se a 7 conspiradores para prender Mikhail Gorbachev, presidente soviético e líder do novo Tratado da União. O Lago dos Cisnes foi tocado para distrair do golpe em andamento, e foi esse episódio que fez com que o Lago dos Cisnes se tornasse um símbolo de esperança, no poder da agitação social para as massas russas. Durante a exibição do balé, os russos, já acostumados com transmissões anteriores, percebiam que havia problemas no ar. O golpe soviético falhou em 3 dias, e desde então, o Lago dos Cisnes virou símbolo de protesto na Rússia. Por isso, a música do Noise, mestre de cerimônias, foi escolhida para o protesto em São Petersburgo. Ela faz referências claras ao balé e ao seu significado para quem desaprova a liderança de Putin. O título também menciona cooperativa. O Telegraph afirma que isso se refere à cooperativa do lago, destino de férias de Putin e seus aliados. Isso mostra que a música transmite a mensagem mais clara ao Kremlin. Não há como distorcer, não há como transformar esse protesto em propaganda. Centenas de russos se reuniram em São Petersburgo para dizer a Putin que querem sua saída, e é impossível que ele não ouça a mensagem. Putin está começando a ficar paranoico. E o motivo por trás do protesto demonstra como essa paranoia está começando a dominá-lo. Já falamos sobre como a repressão de Putin às artes é uma das principais táticas do Kremlin quando se trata de controlar as massas russas. Poucas semanas antes do protesto em São Petersburgo, a Rússia levou suas tentativas de repressão a um novo extremo. No dia 25 de julho, a Deutsche Welle noticiou que o parlamento russo aprovou uma nova legislação que permite à Rússia aplicar multas a qualquer cidadão que acesse conteúdo online considerado extremista pelo Estado russo. O que define conteúdo extremista é vago, e o Kremlin já divulgou uma lista com mais de 5.000 itens. Isso indica que o Kremlin quer usar a nova lei para reprimir qualquer sinal de oposição a Putin. A nova legislação também permite que a Rússia puna qualquer pessoa que promova VPNs no país, o que a Rússia espera que torne seu controle sobre o conteúdo online absoluto. Artistas como Noise e mestre de cerimônias não alcançarão russos sem acesso a VPNs. Aqueles que forem corajosos o suficiente para assistir aos vídeos dele online sem uma VPN poderão enfrentar multas de até $64 por infração.
Pode não parecer muito, mas em um país com salário médio pouco acima de $1.050 mensais, $64 é muito dinheiro para se gastar. Potencialmente, assistir a um videoclipe ou ler um panfleto que Putin desaprova mostra que ele quer calar toda a dissidência. Mas o dia 14 de outubro prova que não consegue. O líder da Rússia está cada vez mais paranoico com a possibilidade de um golpe. Isso fica claro pelas ações que o Kremlin tomou no dia do protesto em São Petersburgo. No dia 14 de outubro, o New York Times informou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou Serviço Federal de Segurança, havia anunciado uma nova série de investigações sobre terrorismo contra cerca de 20 de russos anti-guerra. O Serviço Federal de Segurança afirmou que investigará o Comitê Russo Anti-Guerra, que, segundo eles, planeja derrubar o governo. Criado pelo magnata anti-Kremlin exilado Mikhail Khodorkovsky, esse comitê reúne políticos, professores de direito e outros profissionais que fugiram ou foram exilados da Rússia. Após Putin lançar sua invasão à Ucrânia, Putin está tão aterrorizado com esse grupo que o Serviço Federal de Segurança, afirmou que o Comitê Russo Anti-Guerra tenta tomar o poder à força e alterar a ordem constitucional no país. Como? Financiando o esforço de guerra ucraniano e recrutando pessoas na Rússia para agir por eles, afirma o Serviço Federal de Segurança. Há um momento interessante acontecendo aqui. Poucas horas depois do Serviço Federal de Segurança iniciar essa investigação, ocorreu um protesto, que de forma muito clara pede a derrubada de Putin. Até agora, não há ligação entre a nova campanha do Serviço Federal de Segurança e o protesto. Mas Putin será forçado a se fazer algumas perguntas. Existe uma ligação? O Comitê Russo Anti-Guerra ajudou a organizar esse protesto? Se ajudou, a investigação do Serviço Federal de Segurança fracassou antes de começar. Putin talvez nunca saiba as respostas. Mas a nova investigação do Serviço Federal de Segurança, com 23 alvos, revela o quanto sua paranoia o levou. Segundo o New York Times, quase todos são profissionais que não declararam ambição de desafiar Putin politicamente. Eles são apenas pessoas que se manifestaram sobre as políticas dele em relação à guerra na Ucrânia. Vários deles são até pessoas que já trabalharam para ou com Putin no passado, incluindo alguns que já fizeram parte do Conselho de Direitos Humanos da Rússia e outros que já aconselharam o governo Putin de forma independente. A existência desse conselho e desses conselheiros exemplifica a crescente paranoia de Putin. Embora seja errado chamar Putin de algo além de autoritário, ele já considerou opiniões alheias antes. Ele sempre se opôs à dissidência, mas já afirmou: "Não posso imaginar meu país isolado da Europa", e o que muitas vezes chamamos de mundo civilizado. Quando foi presidente interino da Rússia, após a renúncia de Boris Yeltsin em 1999. As repressões atuais ordenadas por Putin completam um retrato de paranoia que se desenvolveu ao longo do tempo. Segundo o The Guardian, em 2015, Putin passou de uma cooperação relutante com a OTAN para maior intolerância com o Ocidente. No terceiro mandato de Putin, ele parecia ter se transformado em um líder que queria suprimir toda a dissidência. Uma década após aquela matéria do The Guardian, Putin só piorou. Agora, ele não ouve ninguém que tenta aconselhá-lo, a menos que já concordem com suas opiniões. O Kremlin está repleto de bajuladores, pois quem discorda de Putin acaba preso, deportado ou desaparecido. Putin está se perdendo na paranoia. Os protestos de 14 de outubro trarão ainda mais motivos de preocupação por várias razões. A primeira é o simples fato de que esses protestos aconteceram. Destaca como o Kremlin tem falhado em impedir que informações cheguem aos russos dispostos a procurá-las. A Rússia pode estar tentando eliminar as VPNs, mas as pessoas ainda estão usando. Tenta silenciar artistas como Noise, mestre de cerimônias, mas as pessoas continuam ouvindo. Se reprimir a dissidência é sintoma da paranoia de Putin, fracassar nisso só agrava sua paranoia. Agora, o sentimento anti-guerra está começando a crescer dentro da Rússia. Após o Serviço Federal de Segurança anunciar sua repressão ao Comitê Russo Anti-Guerra, Khodorkovsky foi ao X para explicar por que Putin ordenou as investigações. A verdadeira ameaça que representamos para Putin vem da nossa função como um ponto alternativo de legitimidade, escreveu Khodorkovsky. Se nosso trabalho te incomodou assim, é sinal de que estamos certos. Dizer que ele está incomodado é pouco.
Putin está tão perdido em sua necessidade de se livrar de qualquer dissidência que sua fachada está começando a rachar. Muitos russos começam a ver a fraqueza do suposto homem forte da política do país. Khotokovsky destacou que o próprio Putin entende isso, e ele tem mirado no Comitê Russo Antiguerra por fazer as coisas que Putin deveria ter feito o tempo todo. O que Khotokovsky diz sobre seu comitê é que ele constrói relações com instituições internacionais e atua em favor dos cidadãos russos, algo que o próprio regime abandonou qualquer pretensão de fazer. Putin notará que a opinião sobre sua guerra está mudando aos poucos na Rússia. Superficialmente, a maioria apoia o conflito na Ucrânia. O Jornal da Democracia informou em fevereiro de 2025, quando iniciaram as conversas sobre cessar-fogo. Se esse apoio é genuíno ou nasce do medo das táticas que Putin usa contra os dissidentes, isso é algo que está em debate. Uma pesquisa de novembro de 2024 mostrou que 57% dos russos apoiavam um cessar-fogo, enquanto 35% queriam continuar a guerra. Já se passou quase um ano desde a pesquisa, e a chance de cessar-fogo acabou. É provável que mais russos desejem o fim da guerra, ao menos temporariamente, e estejam também mais frustrados. Putin teve sua chance de pôr fim a esta guerra. Agora, ele tem pessoas protestando nas ruas enquanto tenta desesperadamente impedir que alguém fale sobre seus muitos fracassos como líder russo. Voltando ao protesto em São Petersburgo, não podemos ignorar o perfil demográfico envolvido. A maioria dos manifestantes é jovem, muitos provavelmente adolescentes ou com cerca de 20 anos. Esta é a próxima geração da Rússia, e ela sabe que Putin não se importa nem um pouco com eles. Há muitos relatos de que Putin explora a juventude de seu país para atingir seus objetivos na Ucrânia. Em abril, a Rússia convocou 160 mil soldados sua maior chamada desde 2011, todos homens de 18 a 30 anos. Muitos desses jovens ainda não iniciaram a vida adulta. Putin agora obriga jovens a treinar para uma guerra que já matou mais de 112 milhões de compatriotas e o número segue crescendo. Em julho, a British Broadcasting Corporation, MUN, noticiou que Putin descumpriu a promessa de não enviar recrutas de 18 anos para a Ucrânia, mentindo sobre isso. Pelo menos 245 soldados com idade confirmada de 18 anos morreram na Ucrânia nos últimos 2 anos, segundo a British Broadcasting Corporation. Agora Putin tenta preparar crianças ucranianas sequestradas para lutarem em seu exército. Segundo o The Guardian, a Rússia mantém 200 campos para doutrinar crianças ucranianas sequestradas. Esses campos usam táticas de treinamento militar. É possível que alguns retirados da Ucrânia já estejam na linha de frente. Para muitos jovens russos, Putin parece ter uma agenda contra eles. E pode haver motivo para isso. Em maio de 2024, o Conselho de Chicago para Assuntos Globais divulgou pesquisa feita com o Centro Analítico Levada. Essa pesquisa perguntou aos jovens russos de onde eles obtêm a maior parte de suas notícias. E a resposta foi a última coisa que Putin gostaria de ouvir. Segundo o Conselho, a maioria dos entrevistados afirmou não confiar nas emissoras de televisão, rádio e meios estatais russos para obter informações reais. Por isso, recorrem a plataformas online e redes sociais para se informar. O Conselho revelou que 61% dos russos de 18 a 34 anos usam principalmente redes sociais para se informar. 37% usam o Telegram e 36% buscam notícias em sites. A televisão aparece em quarto lugar na lista, com 34% dos jovens adultos dizendo que usam essa plataforma específica. Segundo a pesquisa, pessoas de 18 a 34 anos quase não prestam atenção ao rádio e jornais. Putin provavelmente está muito ciente do fato de que os jovens do seu país não estão buscando informações em seu líder todo-poderoso e seus comparsas. É por isso que ele reprime. Por isso, Putin focou em plataformas e pessoas que influenciam jovens adultos na Rússia ao provocar protestos em São Petersburgo. Putin acredita que punição e repressão vão conter sua paranoia de que os jovens querem depô-lo. Se não funcionar, ele seguirá enviando esses jovens para a linha de frente. Isso só aumenta o sentimento anti-guerra em parte da população russa, sobre a qual Putin não tem controle total. A pergunta agora parece ser: o que vai pegar Putin primeiro? Ele acha que apenas jovens e extremistas estão dispostos a protestar contra ele. No entanto, pode ser também a doença holandesa, que está corroendo a Rússia por dentro.
Descubra o que é essa doença e o que ela significa para Putin em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre a Rússia. Obrigado, como sempre, por assistir.